Evangelho do dia. Olá, você está no canal Zion Linhares. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios, e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados e minhas amadas em Cristo Jesus, o Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 1, versículo 29 ao 39. Jesus estava na sinagoga, fazendo a missão que o Pai lhe confiou. Saindo de lá com Tiago e João, foram para a casa de Pedro e André, que é também chamado de Simão, né? Pedro também chamado de Simão. Então eles foram para lá, isso era em Cafarnaum, porque Pedro nasceu em Betsaida, mas eles moravam em Cafarnaum. Chegando lá, a sogra de Pedro estava doente, e aí disseram para Jesus. O que Jesus fez? Foi logo, se aproximou-se da senhora que estava doente, pegou pela mão, ela levantou, e ali ela ficou curada e passou a servi-los, servir as pessoas que estavam na casa, com certeza com alimentação, né? Ouvindo, fazendo aquela limpeza, aquela coisa toda. Ontem nós conversamos no Evangelho de ontem sobre o trabalho, mas ao trabalhar devemos descansar. E tem uma passagem da Bíblia que fala que quem não trabalha não devia comer. Então você que está me ouvindo, que está sendo um peso para alguém, a pessoa está suando, trabalhando muito para lhe dar comida e você nada faz, nem estuda, nem trabalha e quer comer, peraí, tenha calma. É bom que você criar vergonha na cara, né? Vamos dizer assim, né? E vamos fazer alguma coisa, porque tem muito o que fazer. Além de pregar o Evangelho, viver o Evangelho, tem as coisas do dia a dia para se fazer. O povo daquela cidade estavam doentes, eles queriam ser curados. Alguns estavam com espíritos imundos, e Jesus foi lá e curou as doenças, expulsou os espíritos imundos e proibiu os espíritos dizer quem ele era. Jesus não quer propaganda, ele não queria propaganda, ele quer conversão, ele quer libertação, e foi isso que ele fez. Por isso ele proibia dos demônios falar. Como hoje nós temos talvez muitas pessoas falando em nome de Jesus, quando na verdade estão fazendo propaganda para trocarem a palavra de Deus por dinheiro. E isso Jesus naquele tempo proibia rapidinho que os espíritos nem falassem, saíssem, os espíritos imundos saíssem e deixassem ele em paz, sem dizer quem ele era. Não precisava disso, Jesus não precisava disso. Jesus não só trabalhava, mas conversava muito com o Pai. Na noite que ele dormiu na casa de Pedro, em Cafarnaum, pela madrugada, ainda cedo, ele levantou e saiu para fazer suas orações. Ele sempre fazia isso. E nisso, quando perceberam que ele não estava em casa, foram atrás dele e disseram, né, para ele que estavam procurando ele. E ele disse: "Olha, vamos fazer o seguinte, vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza, porque foi para isso que eu vim, então precisei ir a outros lugares." Ali ele já tinha feito muitos milagres, tinha conversado muito, né? Foi uma das cidades que ele andou muito, Cafarnaum, e ele expulsava demônio, curava todas as doenças. Quem acreditava nele,
Quem tinha fé nele, quem procurava ele, ele fazia. Então, faça você, procure, confie. Jesus nos propõe que façamos uma experiência de viver nos conformes dele. Você topa? Para isso, nos preparemos para conhecer as maravilhas que ele tem para cada um de nós. Você está preparado? É muito forte e instigante o que eu vou anunciar agora. Por favor, escreva este versículo num papel e, se possível, guarde com você. Ande com o mesmo e sempre leia quando se sentir fraco na fé, estiver sem emprego, doente, desesperado devido a problemas, devido a perseguições, humilhações e etc. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escreveu. Coloque este versículo junto com você na sua carteira, no seu bolso, e leia quando você achar que é necessário. Primeira carta de Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: como estava escrito, coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha só, nós vamos perder essa oportunidade? Não perda. Este versículo é confirmado lá em Isaías, profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4. Lá é confirmado este versículo que a gente leu da carta de Coríntios, primeira carta, capítulo 2, versículo 9. E como devemos amar a Deus? Ora, observando seus mandamentos. Conheça, pois só assim se cumprirá o que disse o apóstolo Paulo. Por caridade, repita comigo agora: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aquele que o amam. Tenho certeza que tem gente se anulando, puxando o saco de alguém, praticando diversos pecados, e tudo isso achando que vai se dar bem na vida. Reforço o pedido de Jesus: faça a experiência de conhecer a verdade anunciada pelas Sagradas Escrituras. Leia a Bíblia, entenda e compreenda com a ajuda do Espírito Santo. Termino com um versículo que muitos o desconhecem ou desobedecem, por isso vivem sem bênçãos de Deus. Está em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Preste atenção. Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu, e se não derramo a minha bênção sobre vós muito além do necessário. Olha só o que Deus faz quando você obedece. Olha, repito, procure a sua Bíblia, Malaquias 3, capítulo 3, versículo 10. Aí Deus dá essa garantia para você fazer a experiência de pagar o dízimo integral. Faça e você vai ver o que pode acontecer. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Está no Salmo 146 da liturgia da igreja de hoje. Fique com Deus e minhas orações. Amém. Por favor, reze o texto, leia a Bíblia. Canal Zion Linhares.